Graça e paz, irmãos. Bom estar mais uma vez aqui, né? Como o irmão Costa disse, né? Na nossa casa. Não foi desde pequenininho, né? Já cheguei grandinho aqui, mas com 18 anos de idade. E vivemos aqui também por cerca de 18 anos, caminhando com essa amada igreja. Trago um abraço aqui da Igreja Batista de Pampalona, um abraço da minha esposa Ana Cristina, que ficou na igreja trabalhando, né? Estava lá com o coral infantil e organizando as coisas também do Dia das Mães. Já sabe como a esposa de pastor que está mais junto assim, e ficou lá, mas mandou um abraço. Ainda mais essa semana que ela chegou assim, passou a semana toda com o neto, né? A mãe e a avó é um negócio meio diferente, né? Não é como só mãe, né? Mas é muito bom estar com os irmãos. Estou aqui também com a presença do nosso irmão Júnior, que veio me trazer. Eu falei, Júnior, me leva para adiantar, porque hoje à noite ia pregar na igreja o pastor Jairzinho, e pela manhã ele me informou que estava com gastroenterite, e falou, pastor, não tenho a mínima condição. Meu pai, já falei para ele, está com compromisso hoje de noite. Aí me mandou algumas listas. Eu falei, não, deixa eu. Campo Limpo geralmente vai começar às 6h30, a Pampalona começa às 6h10, 6h15. Eu prego logo no início do culto, e quando os irmãos, como o Josivaldo, começaram a ligar para o pastor, eu dizia, guarde que eu estou chegando. Então tive que pregar lá e vim para cá. Mas é bom estar com os irmãos, compartilhando desse momento tão importante que é família, né? Eu acho que se tem algo importante, relevante para a gente tratar, é família. E segundo tema, né, do mês da família da igreja, eu fico feliz pelo ministério, esse envolvimento, né, de família, de casais, é muito bom. Famílias fortes, igreja. Eita. Texto escolhido pelos irmãos na versão Almeida Revista e Corrigida, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu gostaria de um olhar na vida de Abraão, na sua caminhada como pai, como líder de família, essa perspectiva de uma família forte, igreja edificada não por causa da família, né? Porque a igreja é edificada em Cristo e na sua palavra, é a única coisa que edifica a igreja, é Cristo e sua palavra. Mas a família forte ajudará a igreja a ser forte. A igreja está envolvida e imbuída no seu ministério, como disse Estélio Rega, tríplice: a nossa missão para com Deus, a nossa missão para conosco mesmo como igreja, e a nossa missão para com o mundo será efetuada de forma mais eficaz. Abraão, esse homem que Deus chamou de Ur dos Caldeus, e o texto aí a gente não vai ler todo, porque pelo menos na perspectiva do capítulo 12 ao capítulo 22, 23, nós temos a maioria dos relatos da história da vida de Abraão, desse patriarca. Mas a gente vê Deus o chamando, o convocando para uma grande missão, uma grande responsabilidade. E ele, no transcorrer dessa história, ele confia em Deus, pois ele, ao entender essas promessas de Deus, que Deus daria a ele uma terra, um grande nome, uma grande nação, e ele seria abençoado e também seria uma grande bênção, ele trilhou esse caminho de fé, de confiança no Senhor, nos deixando assim esse legado, embora a gente possa perceber que Abraão não tinha as escrituras, não tinha nem lei ainda, simplesmente uma palavra direta de Deus para Abraão. Isso é interessante a gente notar, porque às vezes a gente lê a respeito de alguns homens de Deus, e é como se eles tivessem tudo como a gente tem hoje.
Olha, se Abraão tivesse a escritura todinha na sua mão, eu garanto que Abraão seria bem melhor. Nos mostraria muito mais coisas para vivermos na nossa vida. Abraão só teve a palavra de Deus, simples e direta, sem detalhes, sem saber as nuances da sua caminhada. Eu gostaria, a partir disso, de destacar 3 coisas, para ser bem batista, não é, pastor Antônio? Sobre família forte. Primeira coisa, famílias fortes são orientadas pela palavra de Deus. Vimos que Abraão não teve uma palavra escrita, teve uma palavra oral, falada, através de uma revelação, em alguns momentos, aquilo que nós chamamos de teofonia, que aparecia no mensageiro do Senhor, né, que as nossas Bíblias aí traduzem como anjo, o mensageiro do Senhor, que não tinha asas, né, era uma figura de um ser humano, que geralmente aparecia, em alguns momentos se transfigurava na pessoa de um ser divino. Inclusive, alguns teólogos vão falar da questão da presença desse Cristo revelado na história através daquilo que se chama o anjo do Senhor. Mas famílias orientadas, elas são fortes porque elas seguem, vivem a palavra do Senhor, como fez Abraão. Abraão ouviu aquilo que Deus ordenou, mesmo no início da sua caminhada, onde estava em Ur dos Caldeus, onde é a região da Mesopotâmia. Ele sai e vai seguindo o rio Eufrates e chega até Arã, e ele fica ali algum tempo com seus parentes. Inclusive ele leva pai, o pai está com ele, e o pai dele falece, e Deus se revela de novo para Abraão, e o convoca para ele ir para uma terra, onde Deus ia mostrar ainda, uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida não só a ele, mas aos seus descendentes, uma terra que ele aproveitaria na sua trilha de caminhada, e promete que Deus estaria com ele, seria abençoado, e ao mesmo tempo ele abençoaria todas as famílias da terra. Confiar na orientação dada por Deus na sua palavra é indispensável, inclusive e principalmente nos nossos dias, pois talvez um dos grandes problemas da nossa época, inclusive nas igrejas, é porque todo mundo pensa que já sabe, não busca a orientação da palavra, vem com tudo que este mundo já ensinou, já falou, já disse, já colocou na mente. Toda desconstrução em relação à família já está nos nossos filhos. Eu poderia dizer que há cerca de 30 anos, mundialmente, o espírito do anticristo vem desfazendo o projeto de Deus, que é a família. Não é local, é mundial. Muita gente fica preocupado com as coisas que está acontecendo aqui, mas quando a gente vai olhar e observar toda a questão mundial, geopolítica, missionária, é terrível. Semana passada eu vi uma informação da Inglaterra, berço de nós batistas. Na Inglaterra hoje só existe 3% de evangélicos. Significa que, assim como no livro de Juízes, os pais não ensinaram os filhos a respeito da palavra de Deus. A geração foi passando, e o que prevalece é aquilo que é aprendido na escola, na vida secular, na mídia, de forma geral, menos aqui. E é interessante que outro missionário, tratando de adolescentes, pré-adolescentes, e trabalhou nos Estados Unidos, é um brasileiro, trabalhou com igrejas no Brasil, trabalhou também na Coreia do Sul.
E na Coreia do Sul ele disse que ficou assustado, porque sabemos que é lá onde está a maior igreja do mundo, com cerca de 800 mil pessoas. Só que ele detectou, nas pesquisas, que essas pessoas, todas elas estão acima de 43 anos de idade. Não chega a 6% de jovens e crianças na igreja. Por quê? Porque as famílias não estão sendo orientadas pela palavra. Está na igreja, está no convívio da igreja, mas os filhos, os netos, estão recebendo toda a sua educação secular. E esse sistema do anticristo vai invadindo o mundo todo. E aí está no lugar de pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que 5 horas da manhã a igreja é lotada para o povo orar. Bênção, milagres, mas toda uma geração distante do Senhor. Por isso é importante olhar que aqueles que estão na responsabilidade de conduzir seus filhos tem que ser o sacerdote do lar, tem que ensinar a palavra. Por isso, família só é forte quando ela é instruída aqui, nessas verdades. Fora dela, não existe verdade. Existe muita conversa destruidora, como a gente tem visto. Segunda coisa, famílias fortes, elas também são, como a família de Abraão, protegidas, apesar das circunstâncias. Gostamos muito, às vezes, de ouvir: esse é o ano de Abraão, esse é o ano do apóstolo Paulo, né? Só não é de alguns profetas, né, que não tiveram nada, morreram. Alguém já ouviu dizer assim: esse é o ano de Oséias? Já ouviu? Ninguém coloca, né? A mensagem é tão pesada. Mas Abraão, ele sai de um lugar de proteção. Abraão está em um lugar seguro. Abraão tinha recursos, sai com os servos e Ló. Ele não é pobre. Naquele tempo, quem tinha servos era quem tinha condição. E ele sai para trilhar caminhos perigosos, porque os assaltos aconteciam nas caminhadas, nas estradas. Estar em uma cidade, muitas vezes, era o lugar mais seguro. Mas Abraão, em obediência à palavra do Senhor, ele segue trilhando, nem mesmo para saber definitivamente para onde ele ia. Ele não recebeu um mapa indicando a localização para onde ele ia. Ele simplesmente recebeu um comando e ele obedeceu. Mas isso demonstra que nessa trilha de caminhada, quando a gente ouve e é orientado pela palavra do Senhor, independente das circunstâncias, o Senhor nos guarda e o Senhor nos protege, assim como o Senhor fez com Abraão. Primeira parada de Abraão, ele agradece, faz um altar, segue mais adiante. Daqui a pouco vem fome, ele vai ter que ir para o Egito. E mesmo no Egito, fazendo aquilo que ele não deveria fazer com a sua esposa, mesmo assim Deus o protege e o abençoa. Porque, preste atenção, ele estava com medo. Vou chegar aqui no Egito, vai ver minha esposa bonita, imagine, uma coroa linda, cerca de 60 anos de idade. Porque quando Abraão é chamado já de Harã, ele tinha 75 anos. Sara era cerca de 10 anos mais nova do que ele. Ele estava preocupado com a coroa dele, né? 60, linda. E Faraó ainda falou: opa, vem para cá. Ele deveria ter confiado mais um pouco no Senhor. Mas como todos nós, seres humanos, na nossa caminhada, a gente vacila.
e a gente quer fazer aquilo que a gente entende que é o melhor, e às vezes nem sempre é o melhor, mas mesmo assim, Deus protege. Faraó poderia ter matado Abraão pela mentira dele, poderia, ele era o faraó, mas ele entende o que Deus tinha dito para ele, e aí obedece, e Abraão ainda sai ainda com uma condição melhor de quando chegou. O faraó podia ter dito, vai embora, deixa tudo aqui, se manda. Não, pelo contrário, porque nessa trilha de fé da caminhada de Abraão, ele ainda temia e confiava em Deus, por isso Deus o protegeu. Assim como qualquer família que confia em Deus, anda orientado pela palavra de Deus, pode ter a certeza que Ele vai proteger, Ele vai cuidar em meio às lutas e às dificuldades, que não estamos isentos de passar por elas. E não adianta a gente pensar, eu tenho proteção, eu tenho isso. Meus irmãos, nós temos visto nos últimos anos que recursos humanos não diz nada, não significa proteção nenhuma. Quantas pessoas investiram em uma grande aposentadoria, quando pensaram que não tinham nada? Quantos construíram impérios, daqui a pouco perderam tudo, vem uma catástrofe, vem alguma crise econômica, vem um governo ditador e aí perde tudo. O que adiantou? Nada, nada. A proteção verdadeira é quando a gente segue as orientações da palavra de Deus. Mas uma outra coisa, famílias fortes vivem pela fé, indispensável. Assim como o autor de Hebreus disse que o justo vive ou viverá pela fé, mas o meu justo, lembrando aquilo que o profeta Abacuque disse, mas o meu justo viverá pela fé. Nós, como famílias, temos que ter essa fé e confiança em Deus, não uma fé no sentido de, deixa eu falar aqui, me perdoem, não é no sentido da teologia de Pão e Unchu. Aquilo é pensamento positivo, não é fé em Deus. Não é fé na fé, não é fé na pessoa, é fé em Deus, independente das circunstâncias. Ele confia e acredita em Deus. Não é daquilo que se está olhando, nem imaginando, nem trazendo para gerar na mente. Isso é positivismo. Fé é a confiança que, independente do trilho nosso, da caminhada, aquilo que Deus falou, Ele cumpre, Ele faz, Ele realiza, na vida nossa e na vida da nossa família. Abraão, em momento nenhum, ficou abalado. Isso me faz lembrar lá do capítulo 13, em que, se fôssemos nós, talvez faríamos a mesma coisa. Na hora que a gente está bem de vida, as coisas vão melhorando, e aí começam as disputas para ver quem tem mais. Chega um momento que os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Era muita ovelha, camelo, e os pastos estavam ficando pouco. O que acontece? Ló vai lá, conversa com Abraão. Abraão tem um bate-papo com Ló. Normalmente, o que seria normal, Abraão é o chefe, Abraão é o líder da comitiva, é o líder do clã, é ele que está conduzindo todo mundo. Abraão poderia ter dito bem assim: o negócio é o seguinte, tu cresceu demais, tu vai embora para lá, que eu vou embora para cá, ou eu fico aqui, ou eu vou escolher um lugar, e o que sobrar fica para você. Ele era o líder. Mas Abraão faz algo diferente e diz para Ló: olha, escolhe para onde tu quer ir. E como muitos de nós, foi por vista, olhou e viu as campinas bonitas do vale, cheio de pastagens, coisa mais linda. E Abraão estava no lugar
meio ainda rochoso, no deserto. E Ló foi por vista, diz: eu vou para lá. Achando que estava fazendo a melhor escolha, escolhendo o melhor lugar, na perspectiva do olhar humano. Porque lembre de uma coisa, a gente está falando de Abraão e de família. O líder da família, o pai era sacerdote, todo mundo obedecia. Não é como o mundo de hoje, na mentalidade estabelecida. Quando diz aqui Ló, a família vai seguir. Tem negócio de dizer: eu vou ficar aqui. Isso não existe nesse contexto histórico. O pai disse: vamos, todo mundo. E Ló escolhe pela vista. Abraão escolhe viver pela fé. Porque não importa a condição e o lugar, mas com quem você está. Com quem você pode realmente contar. Famílias fortes vivem pela fé nessa dinâmica que não fica com seu olhar nas coisas deste mundo. Eu estava falando para a igreja, lembrando daquilo que eu tenho visto desde quando eu saí daqui, fui para o Rio de Janeiro, vendo seminários e tudo mais, voltando de novo, participando do discipulado com o pastor Jeremias, a dificuldade de pessoas, porque hoje, nas nossas igrejas, a vocação ministerial é uma coisa irrelevante. Nós queremos filhos médicos, engenheiros, pastor, Deus me livre. Missionário, pior ainda. Nem no sonho, não quero isso para o meu filho não. Não é assim? Aí vai, faz tudo para o filho ser um engenheiro, um médico, alguém grande. O tempo passa, pessoas abandonam a fé, abandonam a Deus, e os pais depois ficam chorando: meu Deus, meu filho não está nos teus caminhos. E aí vem as desgraças, uma atrás da outra, porque é sempre assim. Vem divórcio, separação, filho nas drogas, neto nas drogas. Senhor, Senhor. Mas a gente não escolheu o melhor de Deus, não indicou, foi por vista, pelaquilo que o mundo diz que é o melhor para nós, para mim e para você. Não é assim? Ou eu estou errado? Famílias fortes, ela vive pela fé e não pelaquilo que esse nosso sistema do mundo diz. Porque o resultado é terrível. O que foi que aconteceu com Ló depois? Voltou, né? Mais rico, para adjunto de Abraão, não foi? Foi isso? Perdeu tudo. Estava brigando porque não tinha espaço para as ovelhas. E quando volta, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque viveu por vista. Viveu de acordo com o sistema. Como é que uma pessoa que viu agir de Deus com seu tio não seguiu as orientações? Chega em Sodoma, vive com um povo de uma vida pecadora, miserável. Quando a gente olha a narrativa, é de estarrecer, não muito diferente dos nossos dias, onde as coisas agora estão mostrando e sendo mostradas na TV. Aquilo que era escândalo, já não é mais para muita gente, porque não vive pela fé, nem orientado pela palavra, vive pelaquilo que vê e acha que é melhor, e aí resultado não vai ter uma família forte. Abraão continuou firme, continuou pela fé, e inclusive na sua caminhada, depois de velho, teve o privilégio de ter um filho, o filho da promessa.
E a fé, como todos nós, que ela vai crescendo na dimensão que a gente vai tendo experiências com Deus, e talvez seja esse um dos grandes problemas também nosso. Muita gente vive na igreja e não tem uma experiência com Deus. Passa anos e sai anos. Aquilo que o autor de Hebreus também diz, já deviam ser mestres, mas continuam meninos. Meninos. Sua fé aumentada, Deus pede o seu filho, filho da promessa. Pela trajetória de maturidade, Abraão não nega seu filho. Como muitos de nós, que não quer entregar os nossos filhos para o Senhor. Não na dimensão de Abraão, mas no sentido de dizer, se está com Deus, é o melhor lugar, a melhor coisa para o meu filho estar. Porque nada nesse mundo se compara, os nossos filhos estar com o Senhor. Não tem preço, não é riquezas, não são bens. É você deitar na cama, reclinar a cabeça e saber que seu filho está nos caminhos do Senhor. Não tem preço. Digo para os irmãos, na minha trajetória no Rio de Janeiro, eu vi cada coisa que eu fiquei impressionado. E algumas pessoas me perguntaram, por que você não se preocupa porque seu filho só quer estar na igreja? Eu falei, sim, ele só quer estar na igreja porque ele foi ensinado desde pequenininho a estar na igreja. Ele foi envolvido com as coisas da igreja. Eu brincava com ele que o castigo de Israel, meu filho, quando eu queria pegar no pé, era não vir para a igreja, não participar das coisas da embaixada. Pense em um castigo, que ele ficava realmente irritado. Você não vai. Meu pai, não vai, por isso, né? Mas porque foi criado desde pequenininho, e ao mesmo tempo, nessa dimensão de vida, de fé e orientação da palavra de Deus. Por isso devemos, como pais principalmente, viver na fé. Os nossos filhos precisam ver que nós confiamos no Senhor, que nós não confiamos nos nossos recursos, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Nós confiamos no Senhor. Será que é assim que eu e você tem vivido? Você tem confiado no Senhor? Seus filhos, seus netos olham para você e dizem assim, isso é um homem de fé, isso é uma mulher de fé. Não importa, eles não olham e dizem, isso é rico, olha que meu pai, olha o carrão do meu... Não. Porque essas coisas podem desaparecer em um piscar de olhos. Uma coisa sempre vem na minha mente, quando eu estava no Rio, quando estava no trânsito, eu assistia à rádio Bandeirantes, e tinha uma frase, um mote, que era assim, em 20 minutos, tudo pode mudar. Quem está com Jesus, pode mudar tudo, mas Jesus está com ele. Pode ter as batalhas da família que fazem parte. Nas narrativas da história de Abraão, Abraão fez algumas coisas que não deveria ter feito. Mas ele não abandonou o Senhor. Inclusive, uma das coisas que a gente observa é que quando, primeira coisa, e em todos os lugares, Abraão fazia, quando saiu do Egito, ele foi construir um altar para o Senhor, para adorar ao Senhor. A expressão adoração é rendição, se colocar totalmente rendido ao Senhor. Abraão era um homem de fé, nos ensina a viver em fé, em obediência à palavra de Deus. Terceira e última coisa que eu gostaria de destacar, é em relação à igreja. Eu destaquei o seguinte: igreja edificada em Cristo torna as famílias fortes. A igreja que tem a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, é edificada na palavra de Deus, ela faz famílias fortes. Porque não é o mundo, não é as famílias que vai edificar a igreja, é ao contrário. É a igreja com a palavra que vai edificar as igrejas, que
que vai instruir a igreja no caminho que ela deve andar, entendendo os papéis, porque o mundo já tirou totalmente os papéis que Deus estabeleceu para a família. As nossas crianças não têm mais identidade de pai e mãe, não tem mais identidade de sexo. Tudo isso foi tirado. Onde é que vai aprender? Na igreja, porque é aqui que nós pregamos, ensinamos a palavra do Senhor. As famílias precisam compreender o papel importante da igreja na vida das famílias. Não é as famílias que mandam na igreja, é a palavra que manda na vida da igreja e das famílias. As famílias precisam estar se colocando à disposição dos ensinamentos da palavra do Senhor para se tornarem famílias fortes. Como resultado, a igreja vai ser forte. A igreja vai ser referência. Se Deus nos chamou para ser sal e luz, diante do que estamos vivendo, as pessoas precisam entender e conhecer o que é família. Por onde? A partir de nós, da igreja. Já pequeno, e aí por isso que eu digo mais de 30 anos, lembro, e já falei isso aqui uma vez, os irmãos não vão lembrar, que uma vez Israel chega da escola, e aí ele estava chateado, porque ele tinha as tarefas de casa para fazer, e aí a palavra que ele deu é o seguinte: ah, minha mãe e meu pai, os meninos estão me chamando de menininha, porque eu digo que limpo o quintal, cuido do cachorro e faço algumas coisas em casa. Aí eu falei: amor, vamos reunir, porque na Cristina ia dar conversa, né? Reuniu, sentou. Aí eu falei para ele: vem cá, seu pai é um homem ou não? Você sabe quem são os pais dos outros? Você sabe o que seu pai faz em casa? Seu pai passa ferro, seu pai faz as coisas, ajudando sua mãe, ajudando vocês. É claro, porque à medida que vão crescendo, minha dinâmica de trabalho vai mudando e vocês vão fazer mais coisas. Mas eu não deixo de ser homem, porque eu faço as tarefas de casa. Primeira coisa que você tem que aprender é que a casa é nossa. E se é nossa, todo mundo tem que partilhar as coisas. O pai, a mãe e os filhos. Porque é assim que a gente aprende na palavra do Senhor. Quando olhamos Efésios, tem um papel de cada um estabelecido. Mas é preciso a gente parar e orientar os nossos filhos, porque os nossos filhos só vêm 1 a 2 vezes por semana na igreja. Não passam na sua conexão mental mais do que 3, 4 horas de informação. Além da escola, que tira da mente dos nossos filhos tudo que é de Deus, ainda tem as redes sociais. Jogos, desenhos, demoníacos. Tem desenhos que, misericórdia. Se formos olhar de um olhar espiritual, nossos filhos nem sequer veriam essas coisas. Mas a gente vai entregando, vai entregando. Por isso a igreja tem um papel fundamental e as famílias precisam entender que elas precisam estar envolvidas na igreja, recebendo direção e orientação. As famílias precisam estar envolvidas, imbuídas no ministério de família. Por quê? Porque é das Escrituras que nós estamos dando orientação. E hoje tem que ser orientação em tudo. As nossas mães novas não sabem nem como cuidar de um filho. Não sabem educar uma criança. Onde vai aprender? Aqui, na igreja. Mas se você não envolve, não traz, não vem, e você só fica com
picuinhas na igreja, você não vai ter uma família forte. Pode ter certeza. Você não vai ter uma família forte. Você não vai ter uma família estruturada. Você não vai ser referência para este mundo, aquilo que Deus quer de nós. Você nem vai ser abençoado, nem abençoador. Sua família, às vezes, vai virar chacota. Porque você acha que está fazendo a coisa certa. Por que perder tempo com o negócio de igreja? Porque lá para encontro de casais, encontro de família. Ai, meu Deus, isso cansa. Lá vem o pastor com sermão de novo. Mas é aqui, na igreja, que a família vai receber a orientação para se tornar forte, porque lá fora, pode ter certeza que é só desconstrução. É aquilo que o apóstolo Paulo detectou muito bem, quando disse que nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos. Teriam comichão, problema, dificuldade, agonia em ouvir a verdade. Mas estariam dispostos a ouvir ensinamentos de demônios, seres malignos. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra os seres humanos, carne e sangue, é contra principados e potestades que estão atuando neste mundo. E às vezes a gente está dormindo. Por quê? Porque a gente não dá a devida importância ao papel da igreja na vida das famílias. E tem muita gente que ainda acha chato, né? Negócio de encontro de casais, negócio de aconselhamento. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Quer se meter na minha vida? Ou não é assim? Eu acho que só por onde eu passei que aconteceu isso. Mas infelizmente essa é a realidade. Resultado já está posto. As nossas igrejas não têm jovens, não têm adolescentes, nem têm crianças. Triste realidade. Essa geração de 15 anos para baixo, se continuar do jeito que está, vai ser a destruidora da igreja. E não vão ter mais igreja. Ah, pastor, Europa. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Ah, somos 45% de evangélicos no Brasil. A Inglaterra já foi 98% anglicana. Hoje só tem 3%. Por isso, para ter famílias fortes, precisamos ser orientados pela palavra de Deus, seguir aquilo que ela diz. Porque essa palavra, ela não é antiquada, ela não é antiga. Ela é mais nova do que o jornal que vai sair. Se daqui a 10 anos o mundo ainda estiver vivo, ela vai ser mais atual, porque ela tem a palavra da vida eterna. Ela tem a orientação do maior problema do ser humano, que não é psicológico, não é financeiro, não é político, não é filosófico, é teológico mesmo. Se chama pecado. Só aqui vai dar orientação a respeito disso. O resto vai ser só consequência. Por isso que o ser humano e o mundo continua cada vez mais piorando. Os ciclos vão se cercando até a vinda do Filho do Homem. Mas não vai aparecer o Filho do Homem, como diz o próprio Jesus, antes que o iníquo seja revelado. Por isso, precisamos ter famílias edificadas, para inclusive, nesses momentos que estamos vivendo, experimentar esse acolhimento de Deus, essa proteção do Senhor, e ao mesmo tempo, ser bênção para as outras famílias. Eu vou encerrar aqui, lembrando de algo aqui. Eu estou fazendo a exposição do livro de Apocalipse,
E às vezes as pessoas ficam assustadas, porque a Bíblia está falando uma coisa e as pessoas estão dizendo outras. Todo mundo preocupado com a marca da besta. O texto narra que Deus vai selar os seus, vai marcar o seu. Então, se é de Jesus, não está preocupado com a marca da besta. O selo nosso é o Espírito de Deus. Ele é o penhor, a garantia que somos dele. A questão não é a marca da besta. A questão é se estamos selados pelo Senhor. Se estamos vivendo nessa fé nele. Se somos edificados na sua palavra. Porque senão a gente vai ser levado por um monte de ventos de doutrina e de ensinamentos, querendo fazer aquilo que Deus não quer para a gente nessa época, de realmente ser famílias fortes. Famílias em que as pessoas dizem: é assim que eu quero ser, é assim que eu quero experimentar, viver em família. E a escolha é minha e sua. Não é dos nossos pais. A escolha da minha família, do meu lar, não foi segundo aquilo que os meus pais me orientaram. Foi segundo aquilo que eu escolhi, segundo a palavra. Porque se eu fosse seguir meu pai, eu seria como muitos dos meus irmãos. Sem Deus, muita mulher, bebida, devassidão. Sem harmonia, sem amor e sem experimentar as coisas graciosas de Deus. Foi escolha minha. Mesmo, como os irmãos sabem, começando errado, mas trilhando para o caminho certo, para não repetir a história da nossa família. Pare e preste atenção. Será que você não está repetindo a história da sua família, porque você está fazendo as mesmas escolhas que seus pais, que sua família tem feito ao longo da história? Por isso há divórcio, separação, distanciamento de pais e filhos. Faça a escolha como Abraão fez, de ouvir a orientação da palavra de Deus, obedecê-la, viver nessa dimensão crendo que não importa as circunstâncias, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. E segundo, terceiro lugar, precisamos entender que a igreja é o lugar de fazermos famílias fortes. Para isso precisamos estar dispostos a ser ensinados, a sermos exortados e a sermos orientados pela palavra do Senhor. Não ache ruim as orientações de Deus, porque senão você pode estar trilhando o caminho de Jó, de Ló. Vai achar que está indo no caminho certo, conquistando grandes coisas, mas no final você pode estar destruindo você e sua família inteira. Desejo do meu coração é que possamos a cada dia na nossa caminhada entendermos essas verdades de Deus e colocar em prática, como disse Jesus, falando sobre a parábola de quem edificou a casa na areia e na rocha, daquele que ouve e obedece e daquele que ouve e não obedece. E isso é interessante, porque a gente vê Jesus em vários momentos falando: ouça. Apocalipse, a fala do Espírito às igrejas é sempre a mesma: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abraão ouviu, Abraão viveu na dimensão de cumprir a palavra de Deus. E para termos famílias edificadas, fortificadas, fortes, precisamos viver da mesma maneira. Curve suas cabeças e vamos orar. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa noite, sabe da situação que cada um está vivendo. Uns bem, outros com suas dificuldades, talvez uns aqui na tentativa de separação, que às vezes a gente nem sabe,
de desistir de trilhar os caminhos do Senhor. Mas eu peço que eles possam refletir nisso, ao chegar em casa hoje, e entender que eles precisam ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Eles precisam crer que aquilo que o Senhor faz e fala é verdade. A tua palavra é a verdade. É ela também que nos santifica, é ela que nos instrui a viver com o Senhor. Inclusive, a própria fé vem pelo ouvir a tua palavra, entendendo o Deus que tu és. Numa situação difícil, impossível para o Senhor, aquele que fez nascer um filho de 2 idosos, é o Deus dos impossíveis. Mas os impossíveis acontecem quem vive segundo a tua palavra e por fé. Que eles possam refletir que a igreja não é o lugar das famílias mandarem. Na igreja é o lugar das famílias serem edificadas, instruídas, orientadas na palavra do Senhor, se colocando à obediência da mesma. Pois é isso que nós pregamos como princípio lá da reforma, e os batistas continuaram com o mesmo. A palavra de Deus é a única regra, é a única maneira de termos a fé, confiança no Senhor e de praticarmos essa fé. Somente as Escrituras, não é em outro lugar, não é em psicólogos, psicanalistas, pedagogos, trazendo orientações para a vida. Não, tua palavra, pois ela é viva e ela é eficaz. À medida que ouvimos e colocamos em prática, experimentamos as transformações, os milagres, as bênçãos, e ao mesmo tempo nos tornamos bênção, na medida que experimentamos o Senhor agir em nós. Ajuda a tua igreja aqui a prosseguir, ensinando e instruindo cada família, segundo a tua palavra. Abençoa o teu servo, o pastor Antônio, que o Senhor continue dando saúde, graça, força, capacitação do Senhor cada dia mais, para instruir e direcionar a tua igreja na tua palavra. E agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, Pai, no nome de Jesus, amém. Quero agradecer aos irmãos pela confiança, ao pastor Antônio, que está me devendo, né? Está me devendo. 2 vezes que convidei, aí sempre tem alguma coisa. Você está igual o pastor Jairzinho, é a 2ª vez, uma estava de férias. Agora hoje, mas Deus foi bom que hoje eu não estava de férias. Deus abençoe. Só lembrando que o pastor Schultz está bem. Conversei com ele a semana passada. Dificilmente vocês vão conseguir falar com ele, né? Ele tirou o telefone de casa e só atende o telefone quando ele quer, né? Agora que ele está sozinho, pronto. Antes tinha irmã Aldri que atendia. Hoje pode esquecer de conseguir, que nem os filhos às vezes tem que ir lá na casa. Aí ele falou que ele está escrevendo um novo livro. Falou, não, estou muito ocupado, estou escrevendo um novo livro, mas ele está bem. Devemos continuar orando pela sua saúde, né? Para que ele continue servindo ao Senhor agora, já que Deus está dando essa oportunidade de escrever livro, né? A única briga é que ele tem que traduzir para o português, né? Para fazer em português para a gente ler também, né? Deus abençoe.